Para você que acompanha Estúdio, falamos diretamente do consultório da psicóloga Valesca Fochesato, para conversarmos com ela sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, neste dia 18 de abril, já que ela é autora de um livro voltado ao público infantil. Valesca, primeiramente, para nós abrirmos a nossa conversa, nos conta um pouco mais sobre o teu livro. Boa tarde. Boa tarde, Michele, aos telespectadores da rádio. Bom, meu livro foi lançado no ano passado, se chama Annalise e o Menino dos Olhos Verdes. Na verdade, eu nunca tinha pensado em escrever um livro infantil antes, mas surgiu uma metáfora num dos meus atendimentos com uma criança, e a metáfora é a seguinte, de transformar raiva em palavras. Então surgiu a ideia de uma fada chamada Annalise, que seria uma metáfora da análise, né, que é o que é a prática desempenhada por psicanalistas, e essa fada ajuda um menino a transformar a raiva, que saía em forma de tapas, de socos, de pontapés, em palavras, e ele começa a comunicar o que ele sente através da fala. Certo, muito bacana essa iniciativa. E além disso, a leitura desde a infância é uma questão com certeza muito importante, né? Como ela pode auxiliar no desenvolvimento das crianças em todos os sentidos? Com certeza, Michele, acho que a leitura é um canal importante tanto para adultos quanto crianças, e ela ajuda no desenvolvimento porque é possível através da leitura a criança criar todo um universo simbólico, né? E utilizar a criatividade, a imaginação. De alguma forma, eles já utilizam esse recurso através do ato do brincar. E a leitura só agrega nesse contexto todo, né? Então é super importante dar livros, o livro ser familiar para as crianças desde que nascem. A gente tem livros para os bebezinhos mesmo, aqueles livros de plástico para levar na banheira, para eles terem mesmo essa familiaridade com esse universo da literatura. E Valesca, sobre os pais, como estes podem auxiliar as crianças a desenvolverem esse gosto pela leitura? Bom, a melhor forma de incentivar as crianças, os filhos a ler é lendo, né? Porque as crianças elas vão muito atrás do que a gente faz e não do que a gente fala. Então elas vão imitar os nossos gestos e as nossas atitudes. Então não existe forma maior de incentivar a leitura do que lendo. Eu leio desde que eu era muito pequena e eu me lembro muito claramente do meu pai e da minha mãe lendo muito. Então era algo que me despertava muita atenção. Eu pensava, bom, deve ter algo muito bom nos livros para que eles fiquem tanto tempo lendo e para que isso prenda tanta atenção deles. Então não existe forma melhor de incentivar do que o ato de ler. E Valesca, agora direcionando a pergunta mais para o lado da psicologia. A leitura pode auxiliar na saúde mental, agora não só das crianças, mas também dos adultos? Com certeza, porque é um canal que nos conecta com a arte, com o simbólico, com a saúde. Ler em todas as idades, né, em todos os contextos, faz muito bem porque abre a cabeça da gente, faz a gente viajar para outros lugares, faz a gente conhecer personagens, oferece uma oportunidade da gente se identificar com os personagens também. Então, ler é muito saudável em todas as idades. E quem não tem esse hábito, eu sugeriria que tente, porque é muito bacana mesmo. Claro que a gente precisa ler o que nos interessa, não adianta a gente pegar um assunto ou um livro sobre alguma coisa que não desperta o nosso interesse. E por fim, que dica você dá para quem nos assiste sobre leitura e a relação dela com a infância? Bom, eu vou falar de dois livros que eu gosto muito e que eles existem na versão adulto, juvenil e infanto-juvenil. Então, o primeiro é esse livro, muito conhecido, tem até um filme, que é o Diário de Anne Frank. Essa é a versão juvenil do livro. Tem a versão infantil também, a versão adulta. Eu acho que é um livro histórico, né? Uma história real de uma menina que
vivenciou a questão da Segunda Guerra, a perseguição aos judeus. Acho muito válido esse livro. E tem esse que também trata de uma história real, que é a Malala, que fala sobre a história dessa menina que morava no Oriente Médio, foi perseguida justamente, levou um tiro inclusive e quase morreu justamente pelo anseio, pelo desejo que ela tinha de ir para a escola. Então acho que são 2 livros bem bacanas que falam da história e da realidade que a gente vive. Esse livro também tem a versão infantil, essa é a infanto-juvenil, e são 2 dicas que são bem bacanas e todas as crianças que eu conheço que entram em contato com essas 2 histórias gostam muito. Então, Valesca, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, dicas e que possamos, todos desenvolver cada vez mais o hábito importante que é o da leitura. Com certeza, muito obrigada pela oportunidade e estou à disposição para outras participações. Com imagens e reportagem de Michele Pertile para Rádio Estúdio e Estúdio TV.